Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. Eu sou a Márcia e faço parte do Jesus na Rua. Estamos ao vivo na comunidade Jesus na Rua, no YouTube, no Instagram, na fanpage e no Telegram Comunidade Jesus na Rua. Ajude-nos a manter as escolas bíblicas para a vida Rehoboth com valor simbólico de R$ 35 e adote uma rádio Jesus na Rua com valor simbólico de R$ 50. Depositem na chave Pix jesusnarua@gmail.com. Este é o nosso encontro de ensino. Na quarta-feira, às 20h07, teremos encontro de oração. Na sexta-feira, às 20h07, teremos o encontro de missões. No sábado, às 9h07, teremos o Café com Jesus. E às 19h07, o encontro de jovens. No domingo, às 20h07, teremos o encontro da família. Queridos irmãos, o estudo de hoje é sobre Provérbios 1, com o título de As Muitas Faces da Sabedoria. Com a palavra, o pastor Romalino Cabral. Amém? Amém, amém. Graça e paz, povo de Deus. Somos Jesus na Rua. Estamos aí, de frente aí os microfones para hoje. Podemos falar alguma coisa de algo muito importante, de uma necessidade muito grande, né? E é uma honra também estarmos aí neste momento, todos juntos aí, para nós meditarmos numa palavra de uma necessidade muito grande, uma palavra de uma necessidade tremenda para o conhecimento do homem e mulher de Deus. Provérbios, né? Capítulo número 1, primeiro Provérbios, e as muitas faces da sabedoria. O título é esse, As Muitas Faces da Sabedoria. Amém? Graças a Deus, estamos aí com minha querida irmã Márcia, né? Estamos aí juntinho também, e com nossa querida irmã também, a Fernanda Barros. Fernanda é secretária da Rádio Cristo Poder Alfa, na qual eu sou proprietário, e nós estamos aí juntinhos também ligados nesse momento, né? Aí com o canal Jesus na Rua, para ministrarmos aí junto esta palavra maravilhosa para os nossos corações de hoje. Então, queridos irmãos, hoje nós vamos estudar sobre Provérbios primeiro, o ensino e a sabedoria. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Esses, queridos irmãos, são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e também a disciplina, não é isso? Porque é uma coisa que nós precisamos termos este aprendizado, este conhecimento a respeito de que Provérbios, através de sabedoria, né, vem nos ensinar. Que é para que nós possamos compreender as palavras que dão entendimento a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. E isto ajudarão a dar prudência aos inexperientes e também dará conhecimento e bom senso aos jovens que estudam e aceitam a disciplina aí através da sabedoria. Então, o livro de Provérbios, ele começa analisando o que é sabedoria e apresentando os seus sinônimos. E os sinônimos de sabedoria, eles são correção, entendimento, sábio proceder, prudência e conhecimento. Então, a ênfase principal é colocada sobre a sabedoria moral, destacando a importância
de uma conduta honesta. Desta forma, os provérbios, eles têm uma mensagem de moralidade para os homens ímpios, para as pessoas que não vivem o proceder bíblico, não sendo apenas um livro de bons conselhos. É isso que nós precisamos entender. Provérbio, ele não se trata apenas de um livro de bons conselhos. Provérbios é um livro que carrega princípios cristãos e que nos ensina do levantar ao deitar de nossas vidas. Está entendendo? Por isso, ele está englobado naquela palavra do salmista ali no Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Os capítulos de 5, o versículo de 5 a 6 do capítulo 1 de Provérbios, ele nos leva a entendermos a necessidade de estarmos com ouvidos atentos à sabedoria. Então ele diz assim: se o sábio der ouvidos, aumentará o seu conhecimento. E quem tem discernimento obterá orientação para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. Quer dizer, quem der ouvido à sabedoria, ele pode já ter o conhecimento que ele tiver, mas vai aumentar mais ainda o conhecimento. E quem tem discernimento, ele vai obter mais discernimento e mais orientação ainda, para poder compreender provérbios. O segredo de uma vida repleta de virtudes é ter o ouvido inclinado para as verdades divinas. Então, diariamente, pessoas são instruídas, ou pessoas são a viver como a palavra de Deus nos ensina. Mas também temos diariamente pessoas que são destruídas por não darem ouvido, à voz, por estar dando ouvido à voz de pecadores. A pessoa prudente, ela almeja adquirir cada dia mais habilidade para entender as palavras de quem é sábio. Na caminhada rumo à maturidade cristã, é preciso ter ouvidos afinados para escutar e entender a verdade divina. Por isso, a palavra de Deus, ela nos dá uma orientação. Que o homem de Deus, ou a mulher de Deus, ela precisa ser prestes a ouvir e tardio a falar. O versículo 7 do capítulo 1 de Provérbios, ele nos fala sobre o princípio da sabedoria. E qual é o princípio da sabedoria? Ele mesmo responde, o versículo 7 responde: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Então, o princípio do saber é o temor do Senhor. O primeiro passo para uma vida moral é o nosso relacionamento com Deus. O primeiro passo para termos uma vida realmente, desta forma, é termos esse temor, esse nosso relacionamento com Deus, porque lá em Amós capítulo 3, versículo 3 diz que para andar junto precisa estar de acordo. Então nós temos que dar ouvido à sabedoria, porque a sabedoria é Jesus. Lá no princípio de Gênesis, quando Deus fez o mundo, a sabedoria estava com ele. Pai, Filho e Espírito Santo. A sabedoria é o Filho, é Jesus. Então, a palavra louco, insensato, aparece por diversas vezes em Provérbios. No contexto do livro, ela tem um significado de pecador. O versículo 8 e 9 fala sobre a voz da instrução e obediência. Então, o versículo fala bem claro assim: ouça, meu filho, a instrução de teu pai, e não desprezes o ensino de sua mãe. Eles serão um efeito para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço.
Então, a obediência aos pais é um princípio constante na Bíblia Sagrada. Os filhos que honram, porque é mandamento, os filhos que honram e obedecem a seus pais, têm a promessa de quê? De uma vida longa, de uma vida bem-sucedida. E hoje nós temos pessoas, meus irmãos, porque o homem planta, o homem colhe, até mesmo dentro do nosso evangelho, que estão pagando, estão aí sofrendo, porque plantaram no passado coisas que não deveriam plantar concernente à família, e hoje estão colhendo. Então, os filhos que honram e obedecem aos pais, ele tem o quê? A promessa de uma vida longa e uma vida bem-sucedida. Então, a disposição de obedecer livra os filhos de muitos perigos e adorna a vida deles com o quê? Com honra. Aí, quando você olha lá para o capítulo 1, o versículo do 11 a 19, aí vem o quê? É a voz da tentação. É disso que nós precisamos tomarmos cuidado. É a voz da tentação. Ele nos dá uma instrução bem clara sobre isso aí. O versículo 11, ele começa dizendo assim: se disserem, vem conosco a tocaia de sangue, embosquemos os inocentes sem motivo, rasguemo-los vivos com a sepultura e inteiros como os que descem a cova, acharemos toda a sorte de bens preciosos, encheremos as nossas casas de despojos, lança a tua sorte conosco, teremos todos uma só bolsa. Isso é o versículo 14. Aí o versículo 15 fala assim: filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvia os teus pés das suas veredas. Então, primeiro recebe uma lança de um convite para fazer o que não presta. Vem a tentação de ganhar dinheiro fácil. E depois aqui vem o conselho: filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvia o teu pé das tuas veredas, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Versículo 17 diz: na verdade, é inútil entender-se a render ante os olhos de qualquer ave. No entanto, esses amam ciladas contra os seus próprios sangue e espreitam suas próprias vidas. São assim a vereda de todo aquele que usa de cobiça, e ela põe a perder a alma dos que a possuem. Então, queridos irmãos, qualquer pessoa que facilite a desobediência a Deus, instruindo as pessoas, convidando as pessoas, induzindo as pessoas a fazerem o que não agrada a Deus, essa pessoa certamente não é um amigo. Ele não é um amigo. Independente de quão empolgante seja a oferta que eles possam oferecer, se ela for contra a palavra de Deus, isso resulta, porque o resultado virá mas olha, inevitavelmente, isso traz para a pessoa, inevitavelmente, isso traz a desgraça. Deus é capaz de oferecer discernimento e prudência para os filhos que se afastam do quê? Dessas vozes, desses convites. Quem planeja o mal o faz contra a sua própria vida. As pessoas que trilham este caminho, eles não percebem isto. Mais vezes e mais vezes são cegados por sua própria ganância. Tem a mente escurecida. E a Bíblia diz que o príncipe desse mundo, Satanás, ele cegou o entendimento das pessoas, dos incrédulos. Por isso, quem assim procede, ele a si mesmo se destrói. Hoje temos nossas penitenciárias por aí afora cheia de pessoas que, até mesmo que são filhos de evangélicos, de cristãos, e que nasceram, né? E os pais se esqueceram, na realidade, de ensinar como precisava ser, e hoje eles deixaram-se levar por esse convite, foram cegados por esses convites de ganância,
evitaram de dar ouvido, não quiseram dar ouvido à prudência, não quiseram dar ouvido à sabedoria, têm hoje as suas vidas destroçadas e destruídas. Por isso é que quem assim procede, ele a si mesmo, ele se destrói. Não tem nem um pingo de dúvida quanto a isto que está aí. O versículo 20 a 33, ele fala sobre a voz da salvação. Porque a sabedoria, ela clama em alta voz. Nas ruas, ergue a voz nas praças públicas. Isto aí, meus amados irmãos, ele mostra as igrejas pregando o evangelho dentro das igrejas, falando, buscando as pessoas, procurando trazer as pessoas ao arrependimento, nas praças, pregando nas praças, para que as pessoas venham conhecer a sabedoria. E a sabedoria, pela boca dos pastores, dos irmãos, das irmãs, clama em alta voz. Pelas ruas. Está entendendo? Ergue a voz nas praças públicas, nas esquinas, nas ruas barulhentas, ela clama, nas portas da cidade, faz o seu discurso. Isso é nós anunciando que Jesus Cristo, a sabedoria de Deus, ele tem poder de transformar a vida de qualquer pessoa que esteja vivendo fora dos propósitos divinos. Aí ele diz: até quando vocês inexperientes irão contentar-se com a sua inexperiência? Até quando vocês vão viver desta forma? Vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Está entendendo? Se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Podemos encaixar tantos versículos, tantas coisas, versículos nesse pedacinho que nós lemos aqui. Está entendendo? Vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando estendi minhas mãos. Agora veja bem o que está escrito aqui, visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão, eu, de minha parte, vou rir-me da sua desgraça. Zombarei quando os que temem se abater sobre vós. Quer dizer, aquilo que a pessoa teme que possa acontecer com ele, vai acontecer. Quando aquilo que o homem teme, vai se abater sobre vocês, como uma tempestade. Quando a desgraça os atingir, como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem, Deus está dizendo esta palavra aqui, quando ele fala zombarei, é porque não tem mais solução. Vai ser naquele dia que não tem mais solução. Então nós podemos encaixar nesta palavra aqui, aquela palavra que está ali em Malaquias, capítulo 13, versículo 16, ou 3:18. Naquele dia veremos a diferença entre o justo e o injusto, entre aquele que deu ouvido à sabedoria e aquele que não deu ouvido à sabedoria. Aí ele, pode ver que ele diz assim, então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão. Visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor, não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência, comerão do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações. Vamos dar uma paradinha aqui. Esse versículo que está aqui, meu querido amado irmão e ouvinte, ele nos fala bem claro que o homem, ele vai comer daquilo que ele plantou. Comerão do fruto da sua própria conduta e se fartarão de suas próprias maquinações. O homem plantou, o homem colhe, porque Deus, ele é justo. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Coríntios, a primeira carta de Coríntios, capítulo 1, versículo 9, o apóstolo Paulo diz que fiel é Deus. Só Deus, ele é fiel.
Se o homem planta maçã, colhe maçã, se planta sol, colhe sol, se planta tempestade, colhe tempestade. E ele vai viver daquilo. Por quê? Porque negaram a prudência, negaram o temor do Senhor. Não aceitaram terem temor a Deus. Pois a inconstância dos inexperientes os matará. E a falsa segurança dos tolos a destruirá. Quer dizer, as pessoas prometem segurança. Não, você está tranquilo, não te preocupa com nada, está tudo numa boa, vamos com nós para isso. Se esquecem do temor de Deus, eles estão postando no coração deles uma falsa segurança. E esta falsa segurança vai destruir a todos. Agora, ele fecha essa parte destes versículos dizendo essa palavra aqui, o Senhor falando para conosco. Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Por isto, o apóstolo Paulo, ele escreveu aos Romanos, capítulo 8, 31, ele diz: quem e o que intentará acusação contra o escolhido de Deus? Foi ele que o chamou, foi ele que os salvou. Quando o homem ele obedece, ele tem o temor de Deus na sua vida, ele está escondido à sombra do Onipotente. Ele descansa na sombra do Altíssimo. Ele está debaixo das asas, guardado debaixo das asas. O próprio Jesus falou isso para Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis, olha bem o que Jesus diz, como a galinha, olha a expressão que ele usa aqui, quantas vezes eu quis como a galinha que esconde os seus pintinhos debaixo das suas asas, te agasalhar, e tu não quis. Aí veio as consequências. Foi destruída logo após a morte de Jesus, 70 anos mais ou menos depois, Jerusalém foi destruída por Roma. Por quê? Porque não aceitaram essa comunhão com Deus, não aceitaram essa segurança que o Senhor queria dar. Então nós temos que entender que a sabedoria, ela se comunica com uma voz alta e clara que pode ser ouvida por todos. Por isso, desde os remotos tempos passados, de muito tempos, nos primórdios passados, sempre houve um conselho de Deus aos líderes: clama a este povo. Quando você olhar para Moisés falando a esse povo sobre o que estavam fazendo a respeito da adoração daqueles ídolos, perderam o temor de Deus. Quando Isaías, no capítulo 51, Isaías diz bem claro ali, capítulo 58, ele diz bem claro: levanta a tua voz, como a voz de uma trombeta, e clama a este povo, anuncia a este povo as suas transgressões. Então a voz de Deus, ela sempre ecoou. Jesus veio para pregar, ele pregou esse temor de Deus ao coração do homem. João Batista, o precursor de Jesus, ele pregou em todos os desertos, ele pregou por tudo, ele veio anunciar a vinda daquele que merece toda a consideração, todo o temor e todo o respeito, mas a humanidade ele aceitou mais a treva do que a luz. A sabedoria, meu querido irmão, se dirige em 3 tipos de pecadores. Vejam bem, a sabedoria ela se dirige em 3 tipos de pecadores: os nércios, os escarnecedores e os loucos. Por isso, há um conselho do escritor, né, do escritor do Salmo 1, né? Ele diz que bem-aventurado é um homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém nos caminhos dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores e loucos. Antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor. E na lei do Senhor ele medita dia e noite. Porque uma pessoa que medita dia e noite na lei do Senhor, ele não tem tempo para mais nada, não tem tempo para as coisas ruins, não. Ele quer saber no seu coração, quanto mais ele sentir a presença de Deus na sua vida, melhor. Então, a sabedoria, ela apresenta acusações contra quem está vivendo uma vida longe do conhecimento de Deus,
não tem nem conversa. A sabedoria apresenta esse tipo de acusações. Essas pessoas constantemente recusam-se a obedecer à voz da sabedoria. Porém, ela convida aos homens para deixarem seus caminhos de trevas e viverem em sabedoria. Largar aquele caminho de pecado, aquela vida de desgraça, e viver uma vida em sabedoria. Porque quando nós vivemos uma vida em sabedoria, na presença de Deus, nós aceitamos a disciplina da sabedoria. Tem muitas pessoas que não aceitam serem corrigidos. Deus, ele nos corrige porque nos ama. Ele é Pai. E se ele nos corrige é porque ele nos ama. E a palavra de Deus, lá no livro de Hebreus 12, que toda correção, diz que toda correção no presente, ela não é de gozo, ela é de tristeza. Mas depois ela produz um fruto pacífico de justiça por aqueles que são exercitados por ela. Então, quando nós aceitamos a correção, quando um pai ou uma mamãe corrige o seu filho para que ele ande nos caminhos corretos, para que ele não ande com mal companhia, se ele obedecer esse tipo de correção, ele torna-se uma pessoa sábia. Porque ele está fazendo o bem para ele mesmo. Mas os pecadores, na realidade, meus amados irmãos, eles recusam-se a obedecer a voz de Jesus, que é a voz da sabedoria, hoje falando conosco através da sua palavra. Sabemos perfeitamente que aqueles que rejeitam dar ouvido à voz de Deus, armam, na realidade, uma tempestade sobre si, uma tempestade sobre a sua própria cabeça. Se nós olharmos para uma pessoa desviada dos caminhos do Senhor, que largou a presença de Deus e voltou para o mundo, você vai perceber perfeitamente que a Bíblia fala que ele é uma pessoa totalmente tola. Porque ele largou a sabedoria, ele voltou para trás, ele estava no caminho e largou. O apóstolo Pedro, ele chega a usar uma expressão mais pesada quanto isso que eu estou falando. O apóstolo Pedro, no capítulo 2, versículo 22 de 1 Pedro, ele diz assim: assim como o cão volta ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao esponjadouro de lama, é aquele que aceitou a Jesus, viveu com Cristo, conheceu a glória, a graça, a misericórdia na sua vida e se desviou dos caminhos do Senhor. É por isso que o apóstolo Paulo diz que o homem desviado, a mulher desviada dos caminhos do Senhor, o homem e a mulher que largaram a sabedoria de Deus para andarem segundo os seus próprios preceitos, com os seus próprios entendimentos a si mesmo, ele tornou-se uma rota. Na vida dele, tornou-se uma rota de tempestade. Tudo que não presta cai sobre a vida dele. Porque ele saiu de debaixo das mãos da sabedoria. Hoje ele mesmo está dirigindo os seus passos, os seus caminhos, sendo que aqueles que estão debaixo da autoridade de Deus e aceitam a sabedoria de Deus em sua vida, que é o temor de Deus, aí cumpre-se aquela palavra do apóstolo Paulo, Romanos 8,14. Os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Nós somos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Então, não podemos de maneira nenhuma, de forma alguma, de jeito nenhum, darmos ouvido à voz dos escarnecedores e abandonarmos a sabedoria de Deus, perdermos o temor de Deus sobre as nossas vidas. Porque a situação torna-se cada vez pior. Porque existe nesse convite, nessa persuasão dessas pessoas, orientada pelo inimigo, uma falsa paz, uma falsa segurança. Enquanto que nós estamos, aquele que ouve na realidade a voz da sabedoria, aquele que permanece no temor do Senhor, ele tem um escudo sobre ele.
Ele está guardado, ele tem o Senhor como pastor dele. Ele tem o Senhor como protetor e pastor. E aqueles que, na realidade, dão ouvido, aqueles que rejeitam dar ouvido à voz de Deus, armam para si tempestades, sua própria cabeça. Isto é, atraem desgraça para a sua própria vida. Você não vê, você não conhece, você é irmão, que tem um conhecimento da palavra de Deus, você não vê uma pessoa fora dos caminhos do Senhor, que largou a sabedoria e que perdeu o temor do Senhor, que ele esteja bem. Ele não está bem. Mesmo que ele esbanje uma falsa felicidade, uma falsa alegria, mas tudo isso é ilusório e passageiro. Não existe um de forma e maneira nenhuma. Então, em paralelo ao julgamento prometido aos incrédulos, a sabedoria promete segurança e paz àqueles que lhe derem ouvido. Esse livro de Provérbios é um livro muito maravilhoso. Provérbios, como eu já falei, Provérbios ele nos ensina tudo o que nós precisamos. Às vezes, por exemplo, uma pessoa lê ali Provérbios 14. A mulher sábia edifica a sua casa. Mas ele não tem, só não lê aquele versículo que está ali, ele não tem o conhecimento, o que significa ser uma mulher sábia, como ser uma mulher sábia. Mas a mesma palavra de Deus, a sabedoria, ela te leva a você folhear as páginas da palavra de Deus. E você ir lá para Provérbios 31, sair do 14 para o 31. E lá você vai saber, vai conhecer, vai entender, vai aprender o que significa uma mulher sábia. Porque ali está todo o conhecimento. Então, quando a Bíblia diz a mulher sábia edifica a sua casa e a tola derruba com sua própria mão, folheie as folhas da palavra de Deus. E você vai até Provérbios capítulo 31. Lá você vai ver que Provérbios 31 vai te ensinar como é que uma mulher ela deve ser sábia, como é que um homem deve ser prudente, como é que um jovem ele vai, na realidade, cuidar dos caminhos dele, as veredas dele, como é que ele vai ser uma pessoa honesta. Vá lá para o Salmo 119, o versículo número 9. Como purificará o jovem o seu caminho? Está escrito lá bem claro. Tem uma pergunta, como purificará o jovem o seu caminho? E tem logo embaixo a resposta, observando, quer dizer, andando segundo a tua palavra. Isto é ser sábio. Isto é andar de acordo com os preceitos, com os mandamentos da palavra de Deus. A sabedoria clama pelas esquinas. Mas nós temos visto nesta época em que estamos vivendo que as pessoas estão cada vez mais, até mesmo dentro das igrejas, fugindo de ouvir a voz da sabedoria. Através da sua palavra, Deus tem usado homens e mulheres, jovens, moços e moças, para proclamarem esta liberdade em que a sabedoria nos dá. Essa sabedoria, essa palavra que nos coloca no coração o temor do Senhor. Porque o temor a Deus, temor não é ter medo de Deus. É adorar a Deus, é confiar em Deus, é se aproximar de Deus, é depender de Deus. Isso é temor a Deus, é respeitar os mandamentos da sua palavra, é ter a sua palavra em si. O salmista ele usou uma expressão muito interessante por ser um homem sábio. Guardei, escondi
a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu faço uma pergunta para você. Um homem desse, usando a expressão dessa, guardei, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, é um homem tolo? É um homem negligente? Não. É um homem cheio da sabedoria, cheio do Espírito de Deus, que é a verdadeira sabedoria. Por isto é que ele diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. O coração está cheio da palavra. E se está cheio da palavra, está cheio do temor de Deus. E se está cheio do temor de Deus, está cheio da sabedoria de Deus. Está cheio de Jesus no coração. Porque o coração do homem, o homem como templo do Espírito Santo, Paulo escreveu aos Coríntios, Paulo disse, não sabeis vós que vós sois o templo do Espírito Santo? Olha bem o que ele está dizendo, não sabeis vós que vós sois o templo do Espírito Santo? O Espírito Santo habita dentro de você, de mim, de nós, que temos o temor do Senhor em nossa vida. E esse Espírito Santo, ele senta, usa teu coração como poltrona de um rei. Ele senta no teu coração para poder te dirigir os passos, como diz Romanos 8:14. Os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Uma pessoa que não é sábia, uma pessoa que não tem o temor de Deus, ele não pode, de forma alguma, ser dirigido por Deus. Ele pode ser a todo momento, ele pode estar a todo momento ouvindo o convite de Jesus, que é a sabedoria. Vinde a mim. Vinde a mim. Não é verdade? Vós que estás cansado e oprimido, eu vos aliviarei. Porque, como diz Apocalipse, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entro, ceio e com ele eu faço morada. Deu para entender? Meus queridos e amados irmãos. Então nós precisamos colocarmos realmente em nossos corações esta palavra que nós lemos hoje, que nós meditamos nela hoje, porque a sabedoria traz temor, respeito, consideração, obediência como filho que somos a um Deus amoroso que deu a vida por nós lá na cruz do Calvário. Amém? Daqui para frente agora eu vou deixar com a Márcia, e a Márcia vai me orientando o que é que eu tenho que fazer, se eu preciso fazer mais alguma coisa. Tá bom, minha querida Márcia? Deus abençoe. Amém, É com você, glória Márcia. a Deus. Amém, glória a Deus.